que existe essa fantasia de que é um exame, né, abominável, né? É constrangedor? Sem dúvida que é constrangedor, mas é longe de ser um exame terrível, né? Então, primeiramente, muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. É um enorme prazer e a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante que é envolvendo o Novembro Azul e o exame de toque, o exame que às vezes pode ser um tabu muito grande nesse meio masculino que a gente vive. Existe a questão de ser um toque, o exame da próstata ser feito através de um toque retal, que é um exame extremamente rápido, né? O exame dura cerca de 30 segundos no máximo, né? Então é um exame muito rápido, é um exame que, apesar de ser invasivo, é um exame que traz informações importantíssimas para que a gente chegue a uma conclusão do diagnóstico do paciente, né? E esse tabu, ele vem ao longo dos anos e das décadas, muito pela sociedade que a gente vive, onde o homem sempre foi o dono da razão, né? O homem machista, principalmente, que não aceita que ninguém faça esse exame, porque ele tem a concepção que isso vai atrapalhar a sua masculinidade, que ele vai deixar de ter desejo sexual pela esposa depois, que ele vai deixar de ter ereção. Tudo isso já foi questionado no consultório, né? Isso é um grande tabu que a gente tem que ir rompendo aos poucos, mostrando que isso não vai acontecer nada disso, né? É um exame que nós não vamos violá-lo, a sua integridade, né? É um exame que vai trazer apenas benefícios para ele, mas a gente sempre respeita a decisão do paciente em relação ao exame. Mas, ao longo dos anos, isso tem diminuído, igual a gente estava comentando, que essa questão, à medida que as informações, que a necessidade de exame existe, é muito raro a gente deparar com uma situação que o homem não aceita fazer o exame. Existe ainda? Existe, mas é muito raro, felizmente, né? Você tocou num ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar aqui, eu até tinha pensado em falar um pouco sobre isso, que é sobre a relação disso que a gente está comentando com essa perda de masculinidade, desse homem antiquado que você comentou muito bem, que você disse em ótimas palavras. Como é que é isso? Como é que a gente consegue trabalhar esse estigma? Como é que essa relação? Meu pai, por exemplo, eu sei que ele é muito, não vou acontecer isso não, o moço vai ficar me tocando, esse tipo de coisa, com um certo medo. Como é que é isso dentro do consultório e você como médico, como é que tem que chegar a isso? Na verdade, Diego, essa concepção existe muito não só das sociedades machistas como um todo, né, mas em todo mundo o homem sempre foi que propõe a situação, né? Então, você propõe para um homem que é machista, que sempre foi muitas vezes agressivo em relação a certas situações de masculinidade, onde nem se discute isso. As pessoas de 60 anos, ou menos até, não se discutia essas questões com os pais, né? Como é que eu vou fazer um exame onde um médico vai introduzir um dedo no meu reto para poder fazer um diagnóstico, né? E isso tinha um preconceito muito grande que vem caindo por terra, realmente, mas tudo fruto de uma geração de ideias que não são verdadeiras, que ele não vai deixar de ser homem por causa disso em momento algum, né? Então, isso tudo, a meu ver, esse preconceito vem realmente de uma educação a longo prazo, no qual a família era o homem que manda, a mulher é submissa, e eu não vou aceitar ninguém colocar o dedo em mim, porque eu não vou, pronto, acabou, né? Mesmo que esse exame me traga benefício, muitas vezes eu não aceito fazer isso. Então, esse preconceito é muito em relação a isso, né? Só para você ter ideia, o Novembro Azul, na verdade, não é uma campanha do Brasil, né? Lógico, no mês de novembro, sim, mas esse termo de prevenção começou, na verdade, na Austrália, né? E justamente para incentivar os homens a cuidarem da saúde, né? A questão não é só a saúde da próstata, na parte urológica, né? Mas no momento que a gente tem a oportunidade de fazer um exame de colesterol desse homem, de glicose, de cuidá-lo como um todo, né? Então esse preconceito tem que cair mais rápido possível. Perfeito. E que bom que você consegue perceber que a gente está melhorando aos poucos em relação a isso. Muito gratificante saber sobre isso. E é importante a família participar disso. Eu vejo que o homem que tem parceira,
ou ou mesmo que seja um homem viúvo, que não tem mais parceiro, mas que tem a família ao lado, né, os filhos, ele se cuida mais, sabe? Isso é interessante também. Ele tem menos vergonha do exame, por mais que seja constrangedor, ele aceita melhor, né? Mas isso está melhorando muito, Diego. É muito raro, igual eu comentei, né, a pessoa hoje não aceitar fazer o exame, né? Mesmo que ele vá no consultório meio que de surpresa, porque algum familiar levou e ele não esperava que fosse lá naquele momento, né, isso acontece. Às vezes ele chega lá, ele não quer para lugar, vai só conversar, não quer examinar hoje. E acaba que durante a conversa ele acaba aceitando fazer o exame, ele percebe que é para o bem dele, né? Então isso é importante. Nossa, que legal. Então, a gente pode deixar muito claro isso, de que uma família, às vezes, pode ajudar realmente as pessoas a se tratarem melhor e evidenciar como as nossas relações influenciam no nosso bem-estar. Ah, a gente se tratando, então, desse estigma que a gente está falando, como que um familiar consegue abordar de uma forma direta e ajudar essa pessoa que tem todo esse receio a ela fazer o exame, ela conseguir ir no consultório e ficar tranquila? Como que você consegue pensar nisso? Na verdade, assim, quando o paciente chega no consultório sem ser por vontade própria, porque foi um familiar que o levou, ou foi a esposa que o levou, a gente sempre conversa e dialoga da seguinte maneira: olha, se tem alguém na sua família preocupada com a sua saúde, preocupado com a sua saúde, por que você vai se negar a fazer um exame tão simples, né? E a pessoa percebe que realmente é muito simples o exame e que para as pessoas ao redor dele, ele faz diferença, né? Ele é importante. E acaba que esse medo vai caindo por terra, vai se rompendo, até mesmo porque ele chega uma hora que ele vê que não tem mais argumento, né? Não tem por que não fazer o exame. Nossa, achei perfeita essa fala de chega um momento em que não tem por que mais você negar fazer o exame, né? Você está cuidando da sua saúde, Sem que é o... dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Eu acho que deu um bom visual a respeito disso tudo. E você gostaria de deixar algum recado para o pessoal, finalizando já a nossa entrevista? Sim, claro. Eu acho que é importante de frisar, né, que essa campanha, a gente não faz mais rastreamento de câncer de próstata para todo mundo, né? A recomendação que a gente deixa para as pessoas é que se você tem familiares de primeiro e segundo grau, tiveram câncer de próstata, você deve começar a fazer esse exame em torno dos 45 anos, né? Se você não tem nenhum caso na família, você pode começar a fazer as avaliações a partir dos 50 anos, mas não deixar de cuidar da sua saúde, porque não é só o exame de próstata que é importante, é o momento de você fazer um exame preventivo do seu colesterol, da sua glicose, cuidar da sua saúde, da sua parte física, porque tem pessoas ao seu lado que querem que você fique bem, né? Deixar o preconceito de lado, certo? Perfeito. E sempre conversar e discutir com o seu urologista a real necessidade do exame. Às vezes o paciente vai no consultório querendo fazer o exame, não tem necessidade de fazer o exame, né? É um paciente de baixo risco, às vezes é mais importante, às vezes, ter uma consulta, conversar com o urologista, do que ficar com medo de ir ao consultório e nem discutir a situação individualizada. Isso que eu acho que é importante. E já entrando numa curiosidade minha, a população mais jovem, ela tem essa necessidade de ir no urologista procurando fazer o exame, ou geralmente é mais lá para, igual você estava comentando, de 40 anos para cima? Como é que é isso? Isso. O câncer de próstata, Diego, é uma doença do envelhecimento. As pessoas mais jovens não têm indicação de preocupar com isso, mas você vai preocupar na sua saúde como um todo, né? Você vai fazer avaliação do órgão genital do adolescente, do testículo, saber se o testículo desse adolescente está bem posicionado, como é que está a qualidade seminal no adulto jovem, que ele vai ter que ter filhos, né? Então, assim, existe uma série de informações no homem mais jovem que deve ser avaliada de maneira preventivamente. Com certeza. Acho que a gente tem que quebrar isso com todas as idades também, né? Não só Eu acho que tem as que passar velhas, no mas... urologista. O urologista é o médico do homem, né, Diego? Igual as mulheres vão às ginecologistas desde idade mais jovem, isso tem que ser uma cultura que o homem também tem que ser avaliado, né? A gente não pode descuidar da nossa saúde, como é feito ao longo dos anos, né? Perfeito. Então tá. Muitíssimo obrigado, Sr. Luiz, por ter participado dessa entrevista com a gente. Foi muito boa. Eu fiquei aqui querendo saber mais sobre o que estava falando. E o público com certeza vai gostar também sobre tudo isso que você trouxe para a gente. Então,
Fica aqui uma próxima oportunidade também, se você puder comparecer, eu tenho certeza que vai ser incrível. Diego, tuas ordens, eu agradeço a oportunidade e vamos nos cuidar, né? Com certeza, com certeza. Um abraço.